Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos! Eu sou a Psi Silvana e hoje nesse vídeo eu quero falar sobre o jeito certo de fazer terapia. Ah, Sil, agora tem jeito certo de fazer terapia? Não tem jeito certo de fazer terapia. Eu usei esse nome mais para chamar sua atenção e fazer você parar para pensar. Por que eu decidi falar sobre isso? Eu tive alguns feedbacks nas sessões de algumas pessoas que se frustram um pouco porque elas acham que ou estão fazendo certo ou estão fazendo errado. Qual é o objetivo da terapia? Você conseguir falar o que você sente, quase de forma aleatória, soltar, deixar fluir os seus pensamentos. Então, qualquer coisa que você pensar, o ideal é que você fale. Então, se você estiver contando sobre um assunto, um tema, e você teve uma lembrança qualquer, que até parece que não faz sentido, mas isso está presente na sua mente, comenta com seu psicólogo. Depois, mais pra frente, você vai descobrir que essa lembrança faz sentido sim, porque se conecta com uma outra situação que faz menção ou relação com o que você estava falando. Os elementos do inconsciente precisam aparecer. Quando você faz um projeto, começo, meio e fim, e você segue esse roteiro se preocupando com o que o psicólogo vai pensar, qual vai ser o julgamento, se ele vai achar que você é uma pessoa egoísta ou errada, ou boa demais, ou fraquinha, quando você não consegue expor sua opinião, não consegue dizer o que você pensa de verdade, fica pensando, se eu falar isso, será que ela vai ficar chateada? O que ela vai pensar de mim? Se você tiver medo de falar alguma coisa que você mesmo reprove e tem medo que o seu psi reprove, você não está fazendo terapia certa. Você está atrasando um pouco o seu processo. Porque mais cedo ou mais tarde esse conteúdo ele vai aparecer. Então é importante que você consiga construir uma relação sólida e segura para poder conversar com o seu psicólogo sobre qualquer coisa. Precisa ter essa relação de respeito entre os dois. O psi, a psi precisa entender como você se sente e o que você acredita. Independente do seu sentimento ser assim valoroso ou não, ele precisa ser expressado. Você precisa reconhecer o que você está sentindo. Sil, você quer dizer então que eu não posso ter um roteiro do que eu vou conversar com a minha psicóloga? Eu tenho que chegar assim no susto? Não tô falando isso. Se de repente na semana aconteceu alguma coisa super importante que você quer falar e você quer chegar com uma pauta, tá tudo bem? É legal que isso aconteça, mostra que você está engajada, que você está refletindo sobre o conflito ao longo do tempo. Do tempo de distância, da sessão que você fez anterior até a sessão de agora. Só que, se por acaso esse assunto se desviar para outro tema, não precisa se sentir frustrado, como se você não conseguisse manter uma pauta. É uma experiência que eu tenho de algumas pessoas se questionarem se estão fazendo terapia certo, porque fogem da pauta inicial que elas propõem para a sessão. Outros amigos perguntaram, nossa, mas como que é? A gente precisa ter assunto fixo? Como que funciona? Não. Eu gostaria de trazer essa experiência para vocês e essa palavra que liberta. Você pode chegar, falar sobre um assunto e se do nada você lembrou de outra coisa e você sentiu necessidade de direcionar o assunto para um outro setor, tudo bem, não tem problema. E também é interessante a gente pensar por que você está direcionando esse assunto. Inclusive, a atitude de mudar de assunto também deve ser analisada. Pode ser porque esse assunto complementa o outro, pode ser que seja uma fuga em relação ao assunto anterior, alguma dificuldade de falar sobre esse assunto. Talvez você faça isso no seu dia a dia, na hora que você vai falar de algo que dói, você faz essa mudança. E se for necessário, o psicólogo pode fazer uma intervenção e te trazer de volta para o tema anterior, ou ele pode respeitar e direcionar o assunto para outra conversa. Ou ele pode te pontuar, você está percebendo que a gente está mudando de assunto? E isso não é uma bronca, isso é uma reflexão. Todos esses movimentos são aprendizados e você tem que respeitar cada um desses movimentos e se sentir orgulhoso porque você está fazendo o processo de autoconhecimento. Não é
uma culpa porque você não fez o que tinha que fazer. A gente é aberto no meio da sessão para falar sobre o que a gente estiver disposto e sobre o que nós conseguimos falar. Todas as questões que mexem com o nosso sentimento. Por isso que a gente sempre sugere, principalmente quem trabalha com a linha que eu trabalho, a analítica junguiana, que trabalhe com os sonhos, déjà vu, pensamentos, fantasias, lembranças. Muitas outras teorias também vão levar muito em consideração tudo isso. Porque a gente vai buscar o conteúdo que está escondido na mente, que dói muito, e a nossa realidade tenta comprimir, para a gente não sentir essa dor. Cada vez que isso acontece, você acaba apresentando sintomas que você não quer sentir mais. Então a gente tem que entrar em contato com essa dor, abrir essa caixinha, deixar ela sair, entender o que acontece, compreender como cuidar dessa dor. E a gente também precisa entender que muitas vezes não é fácil entrar em contato com alguns temas. Por isso que a gente troca tanto, a gente muda tanto e a gente repete, começa a falar do assunto e depois sai, começa na outra sessão e depois sai, e vai em passinhos de formiga. Não tem um jeito certo de fazer terapia, não se cobre se você estiver mudando de assunto ou se você não tiver uma pauta fixa para conversar com seu psicólogo. Se sinta orgulhoso de conseguir falar o que você está sentindo. Se você tiver com dificuldade de conversar, precisar agendar uma sessão de terapia, entre em contato comigo. Aqui embaixo no link tem os dados para você poder entrar em contato e agendar a sua sessão. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, manda mensagem para mim, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo.